Eu vim nessa noite dizer que você não vai parar. Você não vai parar. Eu vou dizer mais uma vez: você não vai parar. O Espírito Santo tem colocado no meu coração esse fato de que muitas vezes nós estamos carregando projetos de Deus, promessas preciosas, mas saiba você que todo projeto de Deus traz consigo no pacote muitas batalhas também. Tudo que é valioso e tudo que é significativo na vida vai envolver algum nível de enfrentamento, vai envolver algum nível de combate. E eu digo para você uma coisa: o diabo muitas vezes tem até mais fé do que a gente no projeto que Deus tem para a nossa vida. Porque eu quero que você entenda, todo o levante do inimigo contra os projetos de Deus para a sua vida é na verdade a fé do inferno, tá entendendo? É o inferno tão convicto daquilo que Deus tem para fazer em você e através de você, que ele diz: eu tenho que parar ele antes que ele chegue à etapa final, eu tenho que parar ela antes que ela termine a corrida, eu tenho que parar ele antes que ele chegue no tempo e na estação da frutificação. É melhor que eu pare ele no tempo da semeadura, é melhor que eu pare ele no meio do processo, porque se eu consigo fazê-lo abortar o processo, ele não vai viver a promessa. Por isso eu vim essa noite dizer para você aqui, você online, que no nome de Jesus você não vai parar, que a graça de Deus vai ser suficiente na sua vida, que a unção do Senhor vai ser suficiente na sua vida. Eu preciso que nessa noite você reconheça aquilo que Deus colocou na sua mão. Eu preciso que essa noite você abra os olhos para enxergar a grandeza daquilo que Deus confiou a você. Aquilo que Deus confiou a você, meu irmão, não trate como pouco, não trate como menos. Reconheça o que Deus colocou nas suas mãos, reconheça o valor daquilo que Deus pôs nas suas mãos, e por causa disso, não pare no meio do caminho, não desista. A Bíblia fala sobre um homem chamado Neemias, e talvez se você tem algum conhecimento de Bíblia, já cruzou com ele. Neemias é um personagem muito famoso na narrativa bíblica. Neemias é o homem que Deus levantou para reconstruir os muros de Jerusalém. Um fato interessante é que Deus em nenhum momento fala com Neemias para ele reconstruir os muros. Neemias é que se candidata para reconstruir os muros. Ele viu que a situação era precária e ele se colocou como resposta. Ele não precisou que Deus enviasse um anjo. Ele viu um problema e ele disse: eis-me aqui para ser a solução. Querida, às vezes você não precisa de anjo falar com você. Você não precisa às vezes nem de profecia para saber que você é a resposta nessa casa. Você é a resposta nessa empresa. Você é a resposta para a vida desse amigo. Não precisa Deus falar, Deus já falou. Você é a solução do céu onde você chega. Neemias, igreja, Neemias recebe de Deus um projeto muito maravilhoso. Ele recebe de Deus aquilo que não é apenas a reconstrução de um muro, de uma muralha física, é a reconstrução da dignidade de um povo. Uma cidade sem muros era uma cidade vulnerável, era uma cidade fraca, frágil, impotente, uma cidade que não podia resistir às invasões dos estrangeiros. Então Neemias está ali não apenas para levantar muros, ele está ali para levantar a moral de uma nação. Ele está ali para reconstruir a alma, a essência, a autoestima, o valor de um povo. É muito grande o projeto é muito grande, mas junto com isso vieram grandes investidas. Neemias capítulo 1, 2 e 3, o livro de Neemias, ele perpassa vários capítulos, mas o capítulo 1, 2 e 3 é Neemias pedindo autorização para o seu rei, o rei da Pérsia, para ir a Jerusalém. É ele chegando em Jerusalém, levantando recursos, levantando gente. Por sinal, se você é administrador, é do business, é do mundo dos negócios, estude Neemias. Neemias é um exemplo de líder, é um exemplo de homem que une a espiritualidade com a vida prática. Ele é um homem que ao mesmo tempo é profundamente
profundamente espiritual, mas profundamente competente, profundamente espiritual, mas profundamente capacitado. É um homem que não pensava duas vezes em dobrar os seus joelhos, mas sabia também que havia partes que cabia a ele, havia partes que ele precisava fazer. Coisa maravilhosa é quando alguém, quanto mais a pessoa prospera, mais ela se torna dependente de Deus. Mas a Bíblia fala em Neemias capítulo 4 que Neemias e toda a sua equipe, o seu povo, o seu time, chega em um estágio de esgotamento e eles cogitam desistir. Eles cogitam desistir exatamente quando eles estavam no meio, não no começo, no meio. Eles tinham reconstruído 50% da muralha e estando eles no meio do processo, portanto, eles começam a pensar em desistir. Neemias 4 versículo 6, nesse meio tempo nós fomos reconstruindo os muros, até que chegamos à metade. Até que chegamos onde? Eu quero falar com você que está no meio de algo, porque o começo é sempre marcado por empolgação, e o final é sempre embalado pela linha de chegada que a gente consegue contemplar, sim ou não? Quando a gente vê que está perto, quando a gente vê que se aproxima, a gente arranca fôlego de onde não tem e a gente vai até o fim, é verdade ou não? Mas a Bíblia fala que eles estavam à metade, no meio. O meio, querido, sempre existe. O nosso pastor Costa fala sobre esse desafio do meio. O meio é sempre um ponto muito desafiador. E a Bíblia fala que quando eles estavam no meio, verso 7, quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, ou seja, os inimigos, souberam dos reparos dos muros de Jerusalém, que tinham avançado, que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. Será que você consegue entender o que está acontecendo aqui? Na hora que o inimigo contemplou que havia progresso, que havia crescimento, que havia mudança, ele começa a se articular, ele começa a se levantar. É interessante como quando a gente começa a ver progresso, quando a gente começa a ver fruto, quando você começa a buscar a Deus, abrir a sua Bíblia, começa a jejuar, começa a orar, sua vida espiritual começa a frutificar, seu casamento começa a melhorar, sua família começa a ser transformada. Quando você começa a ver os primeiros sinais do agir de Deus na tua casa, os frutos já vão aparecendo, aí parece que as batalhas vêm com força. São os desafios do meio, são os desafios do meio, o inimigo se levantando para nos paralisar no meio do processo. A Bíblia fala então que nós, porém, oramos ao nosso Deus, pusemos guardas de dia e de noite para proteger-nos. E enquanto isso, verso 10, preste atenção, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm forças e ainda muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Eles já tinham levantado 50%, gente. Quem levantou metade, não dá para levantar outra metade, não? Sim ou não? Quem levantou a metade, consegue levantar outra metade. Mas o que é que está acontecendo aqui? Eu quero que você grave isso. 3 coisas nos levam a esse lugar de desencorajamento. Olha, vou falar uma coisa para você. Se tem algo que é terrível para a alma, é desencorajamento. Alguém desencorajado, se você quiser usar a palavra, alguém desanimado. Por isso que Jesus falou assim, a frase emblemática do nosso Senhor Jesus Cristo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom. Gente, isso é forte demais, porque Jesus poderia dizer assim: tem de bons amigos, sim ou não? Jesus poderia dizer: tem de bons princípios, sim ou não? Jesus poderia dizer: tem de bom intelecto, conhecimento, sim ou não? Mas ele disse: não, no mundo tereis aflições, só aguenta a pressão quem tem bom ânimo. Meu irmão, desculpa falar, deixa eu ser sincero, você desanimado não serve para nada. Eu desanimado não estou valendo uma cibalena.
Você desanimado não consegue fluir no seu chamado. Você desanimado pode ser a pessoa mais inteligente, mais capaz, a pessoa, quem sabe, mais dotada de talentos de Deus. Você pode ser um homem e uma mulher de Deus, de fé, mas você desanimado não consegue fluir à altura do teu potencial. Deus está falando para alguém aqui nesse lugar. Hoje eu quero trocar aquilo que está dentro de você. Eu quero te dar nova graça, nova força, novo ânimo. Eu quero batizar o teu coração de um santo entusiasmo. Eu quero colocar coragem dentro. E é isso que significa encorajar. Coragem dentro. Desânimo é uma doença horrorosa. Como é que a gente chega nisso? Está aqui. 3 coisas. Primeiro, cansaço. Eles dizem, a gente está cansado, a gente está esgotado, olha, você já percebeu? Uma pessoa cansada geralmente é uma pessoa pessimista, é ranzinza. Todo cansado é chato. Não tem cansado com sorriso no rosto, é ou não? Todo cansado murmura. Nunca vi um cansado agradecendo. Estou falando de cansaço físico não, porque cansaço físico a gente resolve com sono, não é verdade? Estou falando cansado na alma, no interior, no íntimo. Uma pessoa cansada é aquela pessoa que tem cara de abuso. A gente quando fica cansado, querido, sou eu e você isso aqui. Quando a gente está cansado, Jesus amado, as pessoas pedem livramento para não passar na nossa frente. Ei, quando a gente está cansado, escute qual é o problema principal do cansaço. É porque o cansaço sempre aumenta o tamanho dos nossos problemas. Tem alguém aqui nesse lugar dizendo, pastor, meu problema é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E quem sabe o que está acontecendo é que você está tão cansado, tão cansado, tão cansado, que está colocando uma lupa nesse problema. Mas se Deus derramar na tua alma refrigério, descanso, renovo, esse problema vai voltar a ter a dimensão correta, precisa, exata e real. Ele não é desse tamanho todo, não é o problema que é grande, é a alma que está cansada, assim diz o Senhor. Para, pausa e descansa. Descansa, meu irmão. Olha, orar é bom, ler a Bíblia é bom, mas tem dia que o que resolve é tomar um banho e dormir. É bom vir para a igreja, é bom. Mas tem dia que é bom é ir para casa, colocar o celular no modo avião. Descansa. Porque essas bobagens que você anda falando é porque está cansado. É porque essa asneira de vou parar, vou desistir, não aguento mais, não é para mim. Por que eu me meti nisso? Não vou mais, não contem com isso aí, é cansaço. Isso é cansaço. Não resolve desistindo, resolve descansando. Deus está falando com alguém aqui nesse lugar. Jesus está falando com você, comigo. A segunda coisa que está acontecendo aqui, eles estão desanimados por causa de algo chamado frustração. Eles estão frustrados porque a Bíblia diz, versículo número 10, os trabalhadores não têm mais força e ainda há muito entulho. Sabe o que é isso? Eles achavam que àquela altura eles já estariam com o problema resolvido. E quando você tem uma expectativa e a expectativa não é suprida, quando você acha que subiria a montanha em 4 horas e quando você dá 5 horas ainda está na metade, você olha e diz, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Você está frustrado porque a essa altura você tinha uma esperança, uma expectativa, você tinha um time que você tinha definido, você tinha um cronograma para Deus. Você tinha uma agenda para Deus. A essa altura já era para o teu marido estar na igreja, não está. A essa altura já era para os filhos servirem a Deus, não estão. A essa altura já era para o emprego ser melhor, não é. A essa altura já era para a crise financeira ter sido resolvida, não foi. A essa altura, pastor, a essa altura já era para eu deixar de ser solteiro. Olha para mim, escuta uma coisa, ei gente, a gente fica colocando os nossos cronogramas, as nossas agendas, no nosso tempo, a gente vai se frustrando porque não vê a coisa fluindo do jeito que a gente queria, e o pior, vai se frustrando porque fica olhando para aquilo que falta, ao invés de celebrar aquilo que Deus já nos deu graça para completar. Deus está falando com você, olha para trás e vê o quanto eu já fiz,
Olha para trás e vê o quanto você já caminhou. Olha para trás e vê o quanto você já contrariou expectativas e probabilidades. Você era o improvável e a minha mão te levantou, te abençoou, te ungiu, te agraciou. Ei, irmão, celebra a metade que já está construída, ao invés de desanimar pela metade que falta. É o que está faltando aqui. Esse povo está olhando para os entulhos. Gente, em nome de Jesus, entulho é normal. Quem já fez reforma aí? A pessoa que quer fazer uma reforma e não quer ter entulho, é o efeito colateral, sim ou não? Os caras estão olhando para detalhe, para coisa pequena, estão deixando de olhar para o alvo. O projeto era o entulho ou a muralha? Ah, Jesus amado, o projeto é o entulho ou a muralha? Mas a gente fica olhando para o entulho, deixa de ver a muralha. O que é o entulho? É tudo aquilo que é pequeno, trivial, ordinário, mas que vai roubando aos poucos o teu tempo, a tua energia, vai te distraindo. É o probleminha, a falazinha, é a fofoquinha, é o comentáriozinho. Ei, irmão, é problema de ordem menor. Todo mundo vai ter problema, irmão, mas a gente tem que manter os olhos no propósito. Se a gente se deixa consumir por aquilo que é pequeno, a gente não está preparado para construir aquilo que é grande. Está perdendo a paz por aquilo que é pequeno, não está preparado para construir aquilo que é grande. Deixa o entulho lá, rapaz. A hora da faxina vai acontecer. Por agora é levantar muralha. Eles estão desanimados porque estão frustrados, estão cansados, estão colocando os olhos no lugar errado, no que é pequeno, ao invés de manter os olhos fixos no seu propósito, na tarefa que Deus tinha dado a eles. E por fim, eles ainda estão com medo, porque diz a Bíblia nesse mesmo texto, verso 11 e 12, que eles sabiam que os inimigos andavam dizendo. Eles sabiam que os inimigos estavam dizendo, olha, antes, versículo 11, que descubram qualquer coisa ou nos vejam. Os inimigos diziam, estaremos bem ali no meio deles. Versículo de número 12, os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram, 10 vezes chegaram para eles e falaram, por onde quer que vocês se virarem, saibam que serão atacados de todos os lados. Pensa num amigo bom esse daqui, que vem 10 vezes para falar contigo e dizer, olha, não importa o que tu fizer, viu, vai ter peia, guerra. Estão tramando contra você, estão falando de você, estão comentando sobre você. Ô Jesus amado, não é? Se não, uma dica para você, se alguém chegar para você para falar, estão falando de você, você diga, só comente se for positivo. Se não for positivo, eu não preciso, porque eu já tenho a minha própria sombra, a minha carne, que fica tentando me abater. Não preciso, não quero. Medo, eles estão com medo, eles estão paralisados aqui porque estão temendo o inimigo, eles estão temendo as suas investidas, as suas palavras, as suas afrontas. Irmão, escuta uma coisa, quando a gente está tomado pelo medo, a gente não conclui aquilo que Deus nos chamou para concluir, a gente desiste, para no meio do caminho. Eu quero perguntar, repito, vou voltar para a minha introdução. Eu comecei perguntando para você, o que é que Deus colocou na sua mão? Nas mãos de Neemias foi uma muralha para reconstruir. O que é que Deus colocou na sua mão? E qual o medo que está te parando, te paralisando? É medo de quê ou de quem? É medo de quê ou de quem? Eu posso falar um medo que muitas vezes impede pessoas de reconstruírem as muralhas que Deus as chamou para reconstruir. Um medo que muitas vezes impede pessoas de completar o propósito que Deus colocou na mão delas, que as faz desistir no meio do caminho, abortar processo. O medo do ridículo, da humilhação, do fracasso. E se eu não conseguir? E se eu não reconstruir esses muros, vou voltar lá para a Pérsia, sendo chamado de lunático? O medo de falhar, o medo de não conseguir, o medo de não chegar. Outro medo, o medo do que vão falar, do que vão pensar, do que vão dizer. A gente é refém demais da mente alheia.
Eu repito, o que é que Deus colocou na sua mão? O que é que o Espírito Santo, o que é que Deus colocou na sua mão? Qual foi o projeto que Deus colocou na sua mão? Eu quero dizer, Neemias, você não pode, você não deve e você não vai se esquivar do propósito que Deus colocou na sua mão. Deus levantou você, Deus chamou você, Deus capacitou você. Ele colocou essa família na sua mão, esses filhos na sua mão, essa casa na sua mão, esse casamento na sua mão, esse sonho na sua mão, esse chamado, esse ministério. Ele colocou você no meio disso. Ele escreveu o teu nome nisso. Você não vai parar. Aí você diz, tá aí, o que é que eu faço então, pastor? Vou te dizer para a gente orar então. Você vai fazer 3 coisas simples. Se não quer desistir no meio do caminho, preste atenção nisso. 3 coisas. Se reorganize, lembre-se e lute. Primeiro, se reorganize. A partir do versículo 13, diz a Bíblia as providências que Neemias tomou com o povo desanimado, com o povo desencorajado. A primeira coisa que ele fez, verso 13: posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Ele reorganizou a sua logística. Ele não entregou os pontos, ele mudou as coisas de lugar. Ele não entregou os pontos, ele mudou as pessoas de lugar. Ele não entregou os pontos, ele mudou a abordagem, ele mudou a estratégia. Ele estava trabalhando de um jeito, não está dando certo, a turma está esgotada, os inimigos estão vindo. Não é hora de desistir, é hora de mudar. Não é hora de desistir, é hora de se reinventar. Não é hora de desistir, é hora de ressignificar isso daqui. É hora de dar uma cara nova, é hora de adotar um caminho novo. Desistir não, mudar sim. Semana eu estava conversando com uma pessoa, com um casal. Eu olhei para ele e disse, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A relação a gente cura, a aliança a gente honra. A relação a gente ajusta, a aliança a gente honra. Ah, não tem como, não tem jeito, vou parar, vou desistir. Está tratando desistência como remédio, quando na verdade a mudança é que é o remédio. Eu disse, querido, é porque é mais fácil continuar sendo quem sempre foi e desistir. Para perseverar e para continuar, você vai ter que ser um novo você. Tem que mudar. Tem que alterar caminhos, tem que mudar jeito de ser, jeito de se mover, tem que mudar posturas, posicionamentos. Ei, irmão, Deus está falando comigo e com você. Para dessa ladainha de vou parar, não aguento mais, eu estou esgotado, eu vou entregar, eu vou desistir, eu vou abrir mão. Deus pôs esse projeto na sua mão. Não é hora de você desistir, é hora de você reorganizar. Reorganiza teu tempo, reorganiza a tua agenda, reorganiza a tua equipe, reorganiza as tuas estratégias. Se você ia por um caminho, vai por outro. Se reinventa para a glória de Deus. Pede para o Espírito Santo, me muda, porque aonde eu estou entrando, eu preciso ser um novo eu. Na estação que o Espírito Santo está me levando a viver, eu preciso ser um novo homem, eu preciso ser uma nova mulher. É essa a oração que a gente tem que fazer, igreja. É esse o clamor que a gente tem que subir aos céus. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Reorganiza aí, ó. Não é caso de desistência, e sim de mudança. Segundo que eu digo para você, lembre-se. Eu acho lindo esse texto, versículo 14. Eu queria que projetasse Neemias 4,14, que eu quero ler com você. A Bíblia diz que ele fez uma inspeção e ele chegou para a turma dele e disse assim, olha só, não tenham medo deles. Não tenham. Continuação, leia comigo essa continuação. 3, 2, 1. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Para por aí. Lembre-se do Senhor. Está no meio do processo, vou desistir, vou parar. Ei. Se na sua equação for você mais as resistências, as zombarias, os falatórios, os 50% que ainda não está construído, o
resultado é igual a desistir. Mas se você somar nesse bolo o fator Deus, se somar nesse bolo o fator Deus, eu quero profetizar nessa noite. Quantas luzes se apagam, porque a gente vai encerrar e eu vou orar. Eu quero dizer para você, e eu quero profetizar sobre a sua vida. Gente vai olhar para você, pessoas vão olhar para você e vão dizer: de onde vem a força que te mantém de pé? E você vai dizer: Deus. De onde vem a graça que te sustenta? Você vai dizer: Deus. De onde vem essa visão? Você vai dizer: Deus. Vem de Deus, vem do Senhor. Ele é grande, Ele é temível. Temível não são os meus adversários, temível não são as minhas tribulações, temível não é o inferno com todos os seus demônios juntos, não. Temível é o meu Deus, é o eu sou, é o eterno, é aquele que é, que era e que sempre será. Temível é o seu nome. Ele é temível, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele há de me sustentar, Ele há de me renovar, Ele há de me agraciar. A unção que eu preciso para seguir em frente. Ei, Deus não abre mão da gente, não desiste de você, meu irmão. Lembre-se do Senhor, não esqueça. Não acho que você, nisso aí tudo está você e esse montão de pedras derrubadas para colocar no lugar. Não, lembre-se do seu Deus, quem Ele é, da sua presença que é constante na tua vida. Lembre-se quem Ele é, lembre-se quem Ele é, lembre-se quem Ele é. Lá no dilúvio Ele disse: Noé, fica tranquilo, eu já providenciei uma arca. Lá no meio do êxodo Ele disse: Moisés, fica tranquilo, eu já vou abrir o mar por aqui. Para Josué Ele disse: ei, eu sou contigo, os teus inimigos não te resistirão. Com Davi Ele disse: pode pegar a pedra, você vai derrubar. Eu quero te dizer uma coisa: Ele é contigo, Ele é por você. Olha para o Senhor, Ele é grande, Ele é temível. Contempla quem o teu Deus é, meu irmão. E por último eu quero orar com você, mas antes eu quero encerrar dizendo o que Neemias falou. Ele falou assim, verso 14: e lutem. Põe para mim o verso 14: lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. Não é hora de você entregar os pontos e levantar a bandeira branca. O Espírito Santo pôs essa palavra no meu coração, porque eu tenho certeza Ele sabia que haveriam muitas e muitas pessoas ouvindo essa palavra nessa hora, prestes a entregar os pontos de algumas batalhas, de algumas guerras, de alguns projetos. Mas o Espírito de Deus está lembrando você: o que eu pus na sua mão é grande demais, é grande demais. E eu digo para você: é cedo demais para você desistir. Levanta aí, meu irmão, e diga: Pai, no nome de Jesus, eu vou lutar com a tua força e com a tua graça. Eu vou lutar. E eu não vou lutar por um motivo vão. Eu vou lutar pelos meus filhos, pelas minhas filhas, pela minha família. Eu vou lutar pelo meu propósito. Eu tenho propósito, eu tenho motivo, eu tenho uma causa, eu tenho algo que vem do céu. Essa luta, essa batalha não é em vão, Senhor. Esse projeto vem de Ti. Foi o Senhor quem colocou no meu coração, foi o Teu Espírito que derramou no meu coração. Eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor me confiou. Eu não vou parar, eu não vou parar. Eu quero declarar sobre você, fique de pé no seu lugar. Você não vai parar, erga as suas mãos em nome de Jesus. Você não vai parar no meio do caminho, você não vai parar no meio desse processo. O inimigo tem atacado você de diferentes maneiras, mas esta noite eu oro, as cadeias do desânimo sendo quebradas aqui nesse lugar, as cadeias do medo sendo quebradas aqui nesse lugar, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Da última fila até a primeira, erga as suas mãos, e eu quero orar com você. Pai, eu sei que essa palavra falou com pessoas online, com pessoas aqui, e eu oro nessa hora, Senhor, ó Deus, onde houver um coração que precisa de ânimo novo, aquilo que Jesus falou de bom ânimo, eu oro, Senhor, ó Deus, que esse coração receba agora
Eu não sou capaz, mas o Senhor é. Espírito Santo, batiza corações aqui de bom ânimo, de novo ânimo, de um encorajamento que vem do céu. Deus, eu cancelo toda palavra liberada pelo inferno, toda palavra contrária, toda palavra de desânimo, toda palavra de derrota, todo decreto de derrota seja quebrado, seja falido. Toda arma forjada contra o teu povo não prosperará. A tua mão repousará sobre o teu povo, e o cansado nessa noite receberá força nova, receberá fôlego novo. Ele correrá como se ele não tivesse corrido ainda, ele voará como se não tivesse voado ainda, ele lutará como se não tivesse lutado ainda nenhuma batalha. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, renova corações aqui nessa noite. Senhor, faz assim para a tua glória, em o nome de Jesus. Será que nós podemos cantar isso, igreja? Vamos adorar o nome do Senhor. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu a batalha, o seu nome é, eu creio. Jeová Jireh, irás glória de novo. Eu creio em ti. Pois isso na minha mão, eu não abro mão dos teus planos, eu não abro mão dos teus propósitos. Oh, derrama uma graça nova, derrama uma graça nova, derrama, Senhor, uma graça nova. Você crê mesmo, irmão? Você crê? Você crê? Pois então, você não vai parar. E o segredo não está em você, está nele. A força é dele, é ele. Dependa dele, confie nele, olhe para ele, agarre-se a ele. Em o nome de Jesus, lembre-se. Não se esqueça nem por um momento, lembre-se que o Senhor teu Deus é grande e temível. Não tire os olhos do propósito. Não pare de olhar para aquilo que você precisa reconstruir para perder tempo com entulho. Pare de se incomodar. Isso é distração. O diabo está tentando roubar seu tempo, sua energia, seu foco, sua atenção. Os olhos do seu coração ele está tentando roubar. Não perca a paz com o que é pequeno. Seu projeto, o que ele quer fazer em você e através de você é grande demais. Você que tinha colocado já no armário sua espada, seu escudo, desistiu da luta, está voltando hoje em nome de Jesus.
está voltando hoje. Tinha pendurado a chuteira desse jogo, está voltando hoje em nome de Jesus. É grande demais para você parar no caminho. É grande demais, Senhor, para desistir agora. É isso que você vai. De hoje em diante, dessas portas para fora, você vai carregar essa palavra profética com você. Quando os Sambalates e Tobias te assediarem, você vai dizer: é grande demais para eu desistir tão cedo. É grande demais para eu desistir